Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Cruz e essa aula é uma aula preparada para os estudantes da EJA 1. Mas é claro que você pode chamar todo mundo que está aí na sua casa para assistir a aula de hoje. Afinal de contas, nós falaremos de um assunto que é interessante para todo mundo. É um assunto que está presente no nosso dia a dia. É. Mas para deixar essa aula mais inclusiva, antes de começar a falar sobre o assunto, deixa eu me descrever para vocês. Bom, eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa branca. Atrás de mim tem uma parede amarela. Do lado direito eu tenho um quadro de um barco ancorado na praia num fim de tarde. E do outro lado eu tenho uma plantinha bem verdinha para dar um colorido aqui para esse ambiente. Bom, como eu falei para vocês, a aula de hoje vai falar de um assunto do dia a dia. E esse assunto é multiplicação. Multiplicação. Você sabe o que é a multiplicação? Você usa a multiplicação no seu dia a dia? Ah, com certeza sim. Multiplicar significa somar partes iguais. Só que ao invés de você somar, você pode multiplicar porque a multiplicação facilita, agiliza, deixa tudo mais rápido. É sim. Com certeza, alguém já falou para você algum dia coisa do tipo: "Ah, esse mês o arroz está o dobro do que o mês passado." Isso aí é uma situação de multiplicação. Uma outra situação: fulano tem o triplo da idade de Beltrano? Olha aí uma outra situação que a gente usa multiplicação também. Há também aquelas situações de, por exemplo, quer comprar um objeto e o objeto ele está sendo vendido em parcelas, em 8 vezes sem juros, por exemplo. Também é uma forma de usar a multiplicação. Multiplicação é a forma mais simples de adicionar uma quantidade igual. Você já passou por alguma situação que você precisou calcular rapidamente a melhor forma de comprar um produto que era vendido em parcelas? Isso já aconteceu comigo. E a grande solução veio através da multiplicação. Outro dia, eu estava pensando em comprar um aparelho de televisão em parcelas, né? E aí havia duas possibilidades de compra. A primeira possibilidade é que eu comprasse em 10 vezes de R$ 350. A segunda possibilidade era 15 vezes de R$ 290. Aí eu precisei usar a multiplicação para resolver rapidamente aquela situação ali. Vamos dar uma olhadinha no slide comigo? Bom, comprar televisão. Primeira possibilidade, 10 vezes de R$ 350. Segunda possibilidade, 15 vezes de R$ 290. Bom, como fazer esse cálculo? Multiplicando. Então, na primeira possibilidade, eu tenho um número de vezes menor de prestações, no entanto, com um valor maior da parcela. A segunda possibilidade já é o oposto. É um número maior de parcelas, mas o valor da parcela sendo inferior à primeira possibilidade. Multiplicando, a primeira possibilidade deu
R$ 3.500. A segunda, o valor da televisão ficou R$ 4.350. Então, só de olhar para esse cálculo aí, a gente já sabe que a primeira possibilidade é a mais vantajosa. O valor foi de R$ 3.500 para a compra da TV. Viu como é importante a gente saber calcular, saber usar a multiplicação? Dinheiro não dá em árvore, né, gente? Então a gente precisa valorizar o nosso dinheiro e a multiplicação facilitou nesse processo de escolha, de saber a situação mais vantajosa para comprar o produto. Viu como é necessário saber utilizar a multiplicação? Ela está presente realmente no nosso dia a dia. Mas tem muita gente que acha que não precisa da multiplicação porque sabe fazer contas de adição. Só que isso só facilita o processo se os valores forem pequenos. Por exemplo, vamos dar uma olhada no próximo slide. Eu tenho aí a situação de uma caixa de bombom que tem 12 unidades. Eu tenho 4 unidades de recheio no sabor morango, 4 unidades desses bombons com recheio sabor banana e 4 unidades de bombom com recheio sabor uva. Nesse caso, se eu somar a quantidade referente a cada sabor, eu vou encontrar o resultado, assim como se eu também multiplicar. Então, 4 mais 4 mais 4, no caso da adição, é igual a 12. Mas na multiplicação, se eu fizer 4 vezes 3, que são a quantidade de sabores, eu tenho o mesmo resultado. Então, na multiplicação, a gente consegue facilitar essa compra, tornar mais fácil o cálculo, né? É muito mais prático. Agora, quando a gente tem situações com números maiores, não adianta usar a adição, porque você vai demorar um tempão para fazer todos os cálculos. Pensa comigo numa outra possibilidade. Vamos olhar o slide. No caso, imagina aí uma loja com estoque de 150 caixas de bombons. A loja precisa ter por mês essa quantidade de bombons no estoque. Cada caixa contém 12 unidades, assim como a gente fez no problema anterior. Quantos bombons a loja tem em estoque? Bom, é só multiplicar 150, que é a quantidade de caixas, pelas 12 unidades que existem em cada caixa. Eu vou encontrar 1.800 unidades, que é o estoque que a loja precisa. Ah, olha só que legal! Eu posso fazer a multiplicação usando duas formas diferentes de símbolo. O símbolo da multiplicação pode ser tanto esse X, como também pode ser esse pontinho. Na multiplicação, cada número que a gente multiplica, a gente chama de fatores da multiplicação, né? São fatores. E o resultado a gente chama de produto. Pessoal, se você é uma pessoa festeira que nem eu, com certeza já passou por alguma situação que teve que organizar uma festa. E aí teve que usar cálculos, teve que usar a multiplicação para te ajudar nessa organização. Bom, há um tempinho atrás eu fiz uma festa para 120 pessoas e calculei que, como aperitivo, cada convidado comeria 4 unidades de pães de queijo. Calma, pessoal, tinha outras coisas para comer na festa, tá? Não era só pão de queijo, não.
Bom, mas para o pão de queijo eu calculei 4 unidades para cada pessoa. E aí, qual é a quantidade de pães de queijo que eu tive que ter na minha festa? Vamos olhar o slide? Festa para 120 convidados. 4 pães de queijo por convidado. Quantos pães de queijo foram necessários para a festa? Tenho aí a conta armada. Então, 120 vezes 4, eu calculo sempre de trás para frente essa conta. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes o número 2 é 8. 4 vezes o número 1 é 4. Resultado dessa conta, 480. Lembrando que nós, na hora de armarmos a conta, temos que prestar atenção nas casas. A casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Número embaixo de número, senão já era, a gente acaba errando a conta. Viu como foi fácil calcular usando a multiplicação? Na minha festa, todo mundo comeu e ficou satisfeito com os pães de queijo. Pessoal, agora eu deixo para vocês um desafio. A gente já está chegando no finalzinho da aula de hoje, então eu sugiro que você multiplique os gastos fixos que você possui na sua casa. Multiplique ao longo do ano. Por exemplo, o que eu quero dizer? Se você tem um contrato de aluguel que esse valor vai até o final do ano igual, né, em parcelas iguais, então se você paga X, multiplica esse valor pelos 12 meses. Uma outra possibilidade referente a um custo que você tenha, que seja um custo fixo, é se, por exemplo, você tem um telefone pré-pago e aí todo mês você coloca aquele mesmo valor no seu celular de crédito. Então, multiplica esse valor pela quantidade de meses do ano. Agora eu pergunto, será que você vai se assustar quando vê o valor multiplicado por 12? Tenho certeza que isso vai te ajudar a controlar mais os seus gastos, né? Aproveita para fazer uma reflexão sobre as suas despesas. Bom, pessoal, em resumo, na aula de hoje nós falamos sobre situações do cotidiano. Nós falamos como nós utilizamos a matemática no nosso dia a dia. A primeira situação que eu coloquei para vocês foi a questão da prestação da televisão, lembra? Para a gente saber qual a forma mais vantajosa de adquirir o produto. Depois, nós também mostramos quantidade que dá para a gente somar ou multiplicar, referente aos bombons, né? Se o número é pequeno, a gente até consegue somar, mas quando é grande, a gente acaba tendo mais dificuldade. Então, a multiplicação nos ajuda muito nisso. A terceira situação foi referente aos pães de queijo da minha festa. Bom, por último, eu deixei para vocês um desafio para você saber as despesas fixas que você tem, calculando esse valor por todos os meses do ano, ok? Eu espero que você faça esse cálculo, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que ela acrescente no seu conhecimento, que você converse com seu professor a respeito de tudo que nós falamos aqui, porque com certeza ele vai trazer ainda mais informações importantes para você compreender ainda melhor a multiplicação. É isso. Eu fico por aqui. O meu muito obrigada, o meu beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!
Beijo no coração de vocês!